Olá, que a paz do Senhor esteja com todos. Como temos comentado em nossas palestras, a Bíblia Sagrada é um repositório de bênçãos inestimáveis para a humanidade. Por ser a própria pensamento, a própria mensagem do Senhor, traduzido em maravilhosas escritas para a redenção dos homens. Mas se a gente quiser aquilatar melhor a importância da Bíblia, a gente pode fazer uma comparação simples. Vamos pegar os livros feitos pelo homem na área da ciência, todos de grande importância, por exemplo, tratados de física, de química, de astronomia, biologia, etc. Qualquer um deles. Se passa aí uns 20, 30 anos, todos eles têm que ser reescritos, revisados, tem 5, 6, 10 edições às vezes, ao longo das décadas, por estarem desatualizados. As informações têm que ir mudando à medida em que o homem vai descobrindo novas coisas sobre as áreas que eles estão estudando. Porém, a Bíblia, cuja mensagem tem milhares de anos, só o Novo Testamento, 20 séculos, 2000 anos, continua mais importante, até mais importante agora do que nunca, face ao que nós estamos vivendo. Não é interessante? Só isso dá para aquilatar muito bem que importância que tem esta Bíblia para todos nós. É claro que quando falamos de Bíblia, a mensagem que nós vamos passar aqui é de cunho espírita e espiritualista, é importante que a gente fique claro. As informações básicas sobre a imortalidade da alma, a reencarnação, são ponto pacífico para nós. Então é deste nível que nós vamos continuar, tá? Respeitando, claro, a crença de todos que tem importante valor para a alma daquela pessoa ou de todos daquele grupo em particular. Mas na nossa conversa aqui, teremos o nível ou a área espírita e espiritualista para conversar sobre essa obra divina. Se nós observarmos com mais atenção o livro A Caminho da Luz, psicografado pelo espírito de Emmanuel, guia espiritual de Chico Xavier, que ele diz lá claramente que os profetas escreveram o Velho Testamento com informações ocultas, esotéricas. E cabe a nós perguntar, primeiro, se os profetas tiveram esse cuidado, será que os apóstolos também tiveram no Novo Testamento? A primeira resposta é sim, tiveram. Tanto que muitas das 40 parábolas, nós estudamos apenas 2, que é a parábola do filho pródigo e a parábola do mal rico. Nós podemos provar lá, o que nós vamos comentar aqui, que por debaixo daquela primeira camada simples da história, que já é belíssima, existe uma profundidade de informações que, à medida em que a gente vai avançando, a gente vai captando. Isso mostra, inclusive, quase que responde a uma primeira a pergunta que se pode fazer: por que foi feito isso? Por que foi feito dessa forma oculta, esotérica? A primeira resposta é essa. É para ocultar dos maus. São informações muito importantes que estão ali e que têm que passar na mão dos maus também. Só que esses maus, muitos deles poderosos, poderiam manipular, distorcer, etc. Então é feito de forma em que os maus, olhando a Bíblia, mexe, não conseguem. Uma prova dessas, tem várias, foi um caso que aconteceu em 553, com o imperador romano Justiniano, do Império Romano do Oriente. Resumindo bem a história, Justiniano não queria que a esposa dele, Teodora, que foi muito má e já havia desencarnado, tivesse como condenação reencarnar entre
aqueles que foram vítimas dela. Pois até aquela época se sabia claramente que quem com ferro fere, com ferro será ferido. A lei de causa e efeito era pacificada no povo cristão. Então, Justiniano temia esse tipo de condenação para sua esposa, ia ser muito humilhante. Então, olha só a ideia dele limitada que foi, mandou o Papa Silvério alterar a Bíblia para tirar tudo a respeito de reencarnação, como também da lei de causa e efeito. Vê se pode isso. Na esperança de que alterando na terra é alterado no céu, o que não tem nada a ver. Mas é o que ele acreditava, é a ignorância dos maus. Papa Silvério não concordou, foi exilado numa ilha, comenta-se até que ele morreu de jejum, alguns dizem, não, ele não morreu de jejum, foi jejuado, né? Mas, na verdade, ele morreu. O Papa que seguiu, o Papa acredito que foi Virgílio, que seguiu depois ao Silvério, concordou, porque senão ia ter o mesmo destino, e ficou ali alterado aquilo. Foi alterado, foi tirado. Simplesmente pega-se agora o Novo Testamento lá, em princípio não se vê nada. Mas como havia informação oculta, protegida, não deu para tirar. Uma prova disso, que não deu para tirar tudo, você vai ver lá em Mateus 17, 2, na aparição do Monte Tabor, onde Jesus aparece e do lado tem Moisés e do outro lado tem Elias. E na conversa que se segue, a gente vê tudo ali. Primeiro, na Bíblia diz, bom, Moisés, na época de Jesus, já tinha morrido há uns 1.500 anos. Elias tinha morrido há uns 400 anos. E apareceu depois desse tempo todo ao lado de Jesus. Bom, primeiro a gente já fala, existe espírito, né? Um dos cuidados que eles tiveram, com certeza, foi de tirar essas informações. Mas está lá, claro. Já que apareceu tanto tempo depois Moisés e Elias, bom, existe espírito. E depois, na conversa que se segue, nesse capítulo, Jesus fala, bom, Elias tinha que vir para anunciar a minha presença. E ele veio. E anunciou. E lá no final, na conversa que Jesus tinha com Pedro, está se dizendo, então quer dizer que Elias tratava-se de João Batista. Ou seja, João Batista, contemporâneo de Jesus, que havia morrido poucos meses antes decapitado, foi a reencarnação de um ser que viveu 400 anos antes. Não é a prova da reencarnação? Claríssima. Está lá na Bíblia. Isso é só um exemplo, que eles não conseguiram fazer grande coisa, porque os maus vão ler e não acham nada. Mas também tem uma segunda razão para que essas informações fiquem ocultas. Na verdade, não é uma ocultação também que ocorre. Não é só uma ocultação dos maus. Existe também uma espécie de gradação da verdade. Ou seja, para se ler as mensagens das Escrituras, tem que se entender que existem níveis espirituais de leitura. Os homens da época de Jesus, com a sua visão simples e não tão com conhecimentos espirituais, inclusive de elevação espiritual, liam a Bíblia e captavam um certo nível. Mas na medida em que o ser avança, por exemplo, um Francisco de Assis, um São João da Cruz, eles lerão isso daqui e encontrarão coisas inimagináveis que nem nós, ninguém talvez alcance, só seres do nível deles. E estarão lendo a mesma obra. É como se fosse, por exemplo, num rio caudaloso, um rio grande, bem abundante em suas águas, vem lá o passarinho, o rio é o mesmo, mas o passarinho chega lá e só pega algumas gramas de água, é o suficiente, é o que ele pode suportar. Mas um camelo chega no mesmo rio e toma 100 litros. Uma onça, 3 litros. Não é o rio que é a questão, mas a capacidade de absorção do ser que chega no rio. É da mesma forma aqui. Por isso a gente pode afirmar tranquilamente que daqui a 1.000, 2.000 anos, que seja, quando o mundo estiver bem avançado, eles vão ler a mesma escritura e vão ver coisas que a gente nem alcança hoje. Talvez informações de segredos físicos, científicos, parapsicológicos, que a gente vai olhar, a gente lê, não adianta. Hoje nós não temos nível para isso.
Tudo que a gente pode afirmar é o seguinte: aqui não está só informações para nós hoje, está todas as informações que se precisa do universo. Todas as leis do universo estão aqui. É preciso apenas a gente ir subindo e se elevando espiritualmente para a gente chegar e ler. E é nisso que a gente vai perguntar. Será que nesses 2000 anos, com os adventos não só da ciência, mas principalmente da religião, com as informações abundantes que os apóstolos modernos do Espiritismo trouxeram, mas não só o Espiritismo, temos que dar valor também aos teósofos e a outros pesquisadores espiritualistas. Será que hoje nós conseguiremos ler melhor isso? Nós já fizemos alguns comentários usando essas ferramentas em 2 vídeos que a gente já comentou aqui. Agora, se as mensagens sagradas ao longo do Velho e Novo Testamento tiveram esse cuidado de serem parcialmente ocultas, veladas, principalmente as parábolas e as alegorias, pelos motivos que nós já comentamos, o que nós podemos dizer do último livro, encerramento da Bíblia, que é o Apocalipse? Com sua mensagem totalmente simbólica, pictórica e forte, cheia de informações secretas, vamos assim dizer, de difícil interpretação, de uma forma normal. O que nós podemos dizer dela? Não é interessante? Será que, após esses 2000 anos, onde vários seres fantásticos, elevadíssimos, uma falange de espíritos trazendo o espiritismo para nós, sem falar da espiritualidade que existe nas outras religiões e filosofias, será que hoje, e ainda mais considerando que a gente deve ter evoluído um pouquinho nesses 2000 anos, oxalá que seja só um pouquinho, será que hoje a gente já consegue ver melhor e entender melhor? Esta mensagem sagrada que, vamos dizer, olha, já tem aí já uma informação importantíssima que a gente pode concluir, só de ela ter fechado a Bíblia, com um termo que esse termo está sendo mal utilizado, na verdade é uma malversação desse título. O título Apocalipse não tem nada a ver com essa destruição toda que se fala, não é isso. Isso é uma interpretação inicial, superficial, que talvez seja mais como se fosse uma linha de defesa para os maus chegam e ficam apavorados e não leem, talvez seja isso. Mas na verdade Apocalipse quer dizer em grego revelação. Só isso. E como é que esse livro último, que encerra a Bíblia Sagrada com esse termo revelação, quer dizer que, como nós dissemos, aqui tem tudo, este livro com o termo revelação só nos diz concluir o seguinte, que aqui fecha o assunto. Ou seja, tudo que vai acontecer, tudo que está para acontecer, em seus grandes aspectos, está descrito aqui. É isso que a gente já pode concluir de cara. Mas nós vamos nos desafiar, como nos desafiamos nas parábolas, que a gente já estudou desse ponto de vista, que a gente buscou ser mais elevado, já vimos só 2 parábolas aqui, tem informações maravilhosas, importantes para o período que nós estamos passando. Nós vamos fazer agora o maior desafio de todos, que é ler com essa busca de lente espiritual mais elevada, ferramentas espirituais atuais, e considerar também a nossa intuição num nível um pouquinho melhor. Nós vamos estudar o Apocalipse com esses vídeos que nós vamos fazer, começando com esse, que nós vamos já trabalhar a leitura, não vai ser detalhe, tá? Para não ficar muito enfadonho, mas nós vamos fazer uma leitura com imagens, vai ser interessante, fica aí que vocês vão gostar, do Apocalipse, porque já começa por aí. O Apocalipse aparece em filmes, mas ninguém chega para ler. O pessoal começa a ler e já para, né? Não dá, não estou entendendo nada.
Mas nós vamos tentar, vamos fazer esse esforço que é importante, de a gente fazer uma leitura do Apocalipse nas suas sequências. E depois, com elas, nós vamos passar a ver algumas ferramentas para a gente ir decifrando a mensagem sagrada. E nós vamos ver que tem, já no começo deste vídeo mesmo, já tem coisa impressionante para a gente concluir. E vai ter muito mais, se vocês acompanharem o vídeo. Bem, dito isso, vamos começar agora a nossa leitura do Apocalipse com algumas imagens ilustrativas para a gente só captar mesmo a ideia de que João quis com essa mensagem. Entramos no último livro da Bíblia, o Apocalipse de São João Apóstolo. Logo no primeiro capítulo, temos um prólogo em que apresenta rapidamente dizendo que ele, João, está recebendo um aviso de Deus e veio para dar testemunho da mensagem de Deus, Senhor Jesus Cristo. E logo aqui já tem, falando quem é o ser que está falando com João Apóstolo. Simplesmente é um cartão de visita dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor Deus, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E segue o capítulo primeiro, falando das cartas, epístolas às 7 igrejas, e não vamos entrar em detalhes, isso faz parte de uma leitura meditativa que a gente reserva e pede para que depois vocês façam, mas nós temos 7 igrejas da Ásia, e para cada uma delas é dado primeiro um aviso dizendo que Deus conhece o que está acontecendo em cada igreja, e que tem aspectos a serem observados. Em algumas igrejas ele critica a igreja, em outros ele elogia. A maioria são críticas, a maioria das igrejas, só uma ou outra que ele deteste só elogios. Mas esses são os avisos. Nisso a gente já passa do primeiro capítulo até o terceiro. E logo no capítulo 4 aparece um supremo juiz, e ele diz: eu fui arrebatado em espírito para um trono, e lá tinha um Senhor sentado, e descreve o trono como algo brilhante, cheio de pedras preciosas. Em volta do trono há 7 Espíritos de Deus, e também perto do trono há 4 animais, cujas descrições ele faz aqui. E desses animais havia um cordeiro, já estamos no capítulo 5. E se pergunta quem é capaz de abrir os 7 selos que está na mão do Senhor, que estava no trono. E um anjo explica, dizendo que desses só o cordeiro, o leão de Judá, é que é capaz de abrir os 7 selos, as revelações do homem que está sentado no trono. E então ele abre o selo. E é dito que o cordeiro, ele que foi morto, é puro, tem virtude, divindade e sabedoria. E os selos são abertos. E aí começa a parte mais famosa, que são as aberturas dos taças, selos. Neste caso, os 7 selos aparecem aqui. Primeiro um cavalo branco, que é descrito como montado, e um ser montado que tem um arco e uma coroa, e foi dado para vencer. O segundo cavalo é um vermelho, foi dado poder sobre ele de tirar a paz sobre a terra, e foi dado uma espada. O terceiro, melhor dizendo, cavalo, que é um cavalo negro, foi dado uma balança. Nessa balança, tanto o trigo como a cevada teriam o mesmo poder, mas não seria dado nenhum tipo, não se deveria fazer dano ao azeite. O quarto cavalo amarelo, que teria o nome de morte, e que espalharia muita dor e sofrimento pela parte da terra, e também atingiria as animárias, seriam os tipos de animais diferentes.
O quinto selo seriam os mártires, que reclamariam: até quando, Senhor Santo, nós poderemos sofrer a justiça? Quando poderemos vingar o sangue dos que habitam na terra? E foi dito que eles deveriam repousar ainda até que o número de compadres e irmãos seus pudessem ser contados. Esse já estamos no quinto selo. Sexto selo, grande terremoto. Mas não é só um terremoto, olha só. Estrelas caíram do céu como uma figueira, sendo agitada como vento. O céu se recolheu como um livro. Há uma descrição completa de o que aconteceria. E depois, no final aqui se fala, os que estão açoitados pela hecatombe: cai sobre nós e escondei-nos da parte daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá resistir à sua ira? E aí vem. Tem 144 mil aqui descritos no capítulo 7, ainda dentro do sexto selo. E aqui fala: ouvi o número daqueles que estão sendo assinalados, são 144 mil das 12 tribos de Judá, cada uma dando 12 mil pessoas para serem selecionadas, e vamos em frente. Tem mais algumas descrições aqui desse pessoal selecionado. Sétimo selo, há um silêncio no céu, por meia hora. Em seguida, no capítulo 8, segue-se aos selos 7 anjos que estavam de pé diante de Deus e que estavam com 7 trombetas. E começa então cada anjo a tocar a sua trombeta, dizendo que já há estrondos, relâmpagos e um grande terremoto de novo. Mas vamos em frente. Aí ele fala, ó, tem um primeiro anjo tocou a primeira trombeta, aí veio chuva de pedra e de fogo. E foi arrasada a terça parte da terra, bem como a terça parte das árvores e toda a erva verde. O segundo anjo toca uma trombeta, e foi como um grande monte ardendo de fogo, que se tornou em sangue a terça parte do mar, bem como os animais que viviam no mar, etc. O terceiro anjo toca a sua trombeta, e uma enorme estrela cai sobre a terça parte dos rios e também das águas. E tinha até um nome de Absinto. Quarto anjo toca a trombeta, e aí terça parte do sol, das estrelas, de tudo que tem no céu também se escurece. O quinto anjo toca, e uma estrela caiu do céu na terra. E aí veio do fumo, saíram gafanhotos, e foi dado um poder como de escorpiões. Olha, essa parte aqui é impressionante. O quinto anjo fala de coisas que a gente vai analisar depois, mas ele chega a descrever que esses seres como escorpiões saem de fundo de poços, e seus cabelos como são de mulheres, e vestiam couraças de ferro, e tinham asas com estrondo de vários e vários carros, tinham caudas também como de escorpiões. É uma descrição impressionante. Nós vamos analisar isso aqui depois. Há muito detalhe sobre o quinto selo, que a gente vai ver que faz muito sentido. O sexto anjo toca a trombeta, e aí se solta, olha só, solta-se os 4 anjos que estão atados ao rio Eufrates. Olha só, dá até uma localização. Muito importante essa parte. E assim como os cavalos na visão, ele diz que eles estavam montados neles, tinham couraças, cor de jacinto, etc., tinham cabeças de leão. Ele dá uma descrição muito pictórica dessa parte, interessantíssima. Estamos no sexto anjo com a sua trombeta. Depois há um aviso de muita dor, capítulo 10. Fala-se, descreve-se muitas dores e sofrimentos que a terra há de sofrer. Fala-se aqui de testemunhos que tinham um poder incrível e que sofrem na mão dos homens, mas depois eles são ressuscitados e eles acabam vencendo os homens. E é só então, vamos no capítulo 11, no seu versículo 15, vem o sétimo anjo.
E nesse sétimo anjo, fala-se: ouviram-se no céu grandes vozes que diziam: o reino deste mundo passou a ser do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Não é interessante? Parece que encerrou, né? Aí vem de novo. Estamos beirando aqui o capítulo 12, os 7 portentos ou prodígios. E começa de novo. Temos no capítulo 12 uma mulher vestida de sol que tinha a lua debaixo dos seus pés, uma coroa, e estava com as dores do parto. E aí surge um dragão vermelho com 7 diademas sobre a cabeça, 7 cabeças com 7 diademas. E o dragão tenta matar o filho da mulher. E aí surge uma batalha em que o arcanjo Miguel luta com esse dragão e o coloca acorrentado. Depois o dragão se viu precipitado na terra novamente para poder perseguir a mulher que tinha dado à luz ao macho. E o dragão se irou com a mulher e foi perseguir os outros filhos, e assim os mandamentos de Deus e aqueles que têm testemunho de Cristo. É como se o dragão fosse perseguir aqueles que saíram do ventre da mulher. E aí isso só é o primeiro prodígio. Aí vem o segundo, a besta que saiu do mar, que fala que se levanta uma besta que tinha 7 cabeças e 7 cornos, e todos eles lançavam blasfêmia, e eles faziam guerra aos santos. O terceiro prodígio, que é a besta que saiu da terra, que também tinha os cornos semelhantes ao do cordeiro, mas falava como dragão. Interessantíssima essa parte. E obrou grandes prodígios, fazia descer fogo do céu sobre a terra. E vai, né? Vamos em frente. E todos admiravam a besta. Depois nós vamos comentar com mais detalhes quando a gente for fazer a análise, tá? Só estamos dando uma ideia de como é que é a sequência das histórias. E fala aqui no caso da terceira besta, que ninguém podia comprar ou vender sem que tivesse o nome da besta, e que a besta tinha um número, 666. No quarto já tem um cordeiro, e que ele estava com o pé no Monte Sião, e com eles os 144 mil, que a gente já viu antes, olha aqui, 144 mil de novo, né? E são esses 144 mil aqueles que não foram contaminados, não entraram em pecado. Quinto prodígio, 3 anjos e a voz do céu. E aí fala, os anjos, temei o Senhor, dá-lhe glória, porque é chegada a hora do juízo. E logo outro anjo, são 3 anjos aqui nessa história. O outro anjo diz, caiu a Babilônia. E um terceiro anjo ainda diz mais coisas. Se alguém adorar a besta e a sua imagem trouxer o seu caráter na sua testa ou na sua mão, vai beber o vinho da ira de Deus. No sexto prodígio, ele viu uma nuvem branca e um outro anjo. E o anjo recebe ordem de meter a foice sobre a terra, porque não está na hora da colheita. No sétimo prodígio, se vê um mar de vidro, e aí se lança as últimas pragas. E se canta diante do servo de Deus, Moisés, e o cântico do Senhor é: grandes e admiráveis são as suas obras. E olha só, e no capítulo 15, segue-se aos prodígios 7 anjos e 7 cálices. E depois eu olhei no tabernáculo e começa, 7 anjos tinham as 7 pragas que desciam do templo. Aí começa cada um dos 7 anjos a derramar seu cálice sobre a terra. E o primeiro derrama seu cálice sobre a terra, e aí vem um golpe cruel, péssimo, terrível para os homens. Todos aqueles que o sinal da besta sofreram. O outro anjo vem também, aí cai sobre o mar, desgraça sobre o mar. O outro vem, desgraça sobre as águas. O quarto vem e cai sobre o sol, e o sol aflige os homens. O quinto cai sobre o trono da besta, e todos têm dores e feridas. O sexto cai, olha só, de novo, cai sobre o rio Eufrates, surge uma grande guerra, num local chamado Armagedon. Sétimo anjo, de novo, terremotos, trovões, terra.
e também caiu uma grande chuva de pedra sobre os homens. Olha só, aí cai, capítulo já no 17. Depois desses cálices todos, que veio do 7, olha só. Eles veem uma grande prostituta que estava sentada sobre as águas. Descreve a prostituta. Essa prostituta, na sua testa, tem um nome de mistério. Fala da grande, que ela é a grande Babilônia. Essas 7 cabeças é descrito como os 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. E eles vão pelejar contra o cordeiro, mas o cordeiro vai vencê-los todos. E um anjo, capítulo 18, já estamos acabando, hein? Diz que o grande poder do anjo vai exclamar: caiu a grande Babilônia. E se converteu em habitação de demônios e em retiro de tudo quanto é imundo e toda ave hedionda e abominável que tinha nela. Mas ela caiu. E ninguém vai poder comprar e vender as coisas nelas. Os ricos também perderam. E começa a falar contra a Babilônia. Lamenta a Babilônia. Chorarão e ferirão os peitos sobre ela os reis da terra. Fala-se de novo da Babilônia, do que ela era, como ela era terrível. Surge um grande cântico no céu, capítulo 19. Depois volta a se falar de extermínio de 2 bestas. A besta da terra e a do mar. Voando, capítulo 20. Olha só, de novo. Puxa vida, parece que não para de melhorar e piorar, né? Aí vem de novo, tem um dragão. Esse dragão foi amarrado, depois desamarrado, capítulo 20. Depois tem uma outra batalha com esse dragão. E por fim, depois dessa última batalha contra o dragão, já começa a Nova Jerusalém, capítulo 21. E o Senhor diz: eis que faço novo todas as coisas. Essa mensagem é belíssima. Fala de novo: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E depois ele transporta em espírito para a grande cidade, a cidade de Jerusalém, que é descrita como maravilhosa, não há miséria, nem fome, não há dor, né? E as nações caminharão à sua luz, e os reis da terra lhe farão glória, e as suas portas não se fecharão, porque não haverá noite ali, e todos lhe darão glória. Olha que coisa linda. Aqui descreve também que a cidade ela vem descendo, né? Depois da batalha final, ela vem descendo, e é descrito como ela é, de maneira maravilhosa, onde não há desgraça mais na cidade, só há paz, felicidade e amor. E no epílogo é um certificado de garantia, dizendo: essas palavras são fiéis e verdadeiras. E um anjo diante de João fala: não cele as palavras desse livro, porque o tempo está próximo. Eu sou o alfa e o ômega. E começa de novo, dizendo que ele é o Senhor investido no poder de Deus. E fala, no final, fechando já: e se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse livro, dessa profecia, tirará de Deus a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Ou seja, vai ficar complicado para a pessoa que mexer nisso aqui. O que dá testemunho destas coisas diz: certamente que vem logo. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. E com isso termina o nosso livro sagrado. Não é impressionante? Perceberam que na nossa leitura rápida, que nós jogamos imagens para refletir, nós temos um vai e vem de informações, imagens muito fortes, que chegam até a espantar, difíceis de compreender no todo, ou mesmo no particular deles. Isso vem responder já provar, em parte, propositadamente, que os anjos, os seres do alto, tomaram aquele cuidado que nós já mencionamos, de deixar oculto, de maneira que as pessoas, mas ou não preparadas, quando lessem, não entendessem nada. Acreditamos nós até que foi um pouco mais além, face à importância dessas informações que fecham as Escrituras,
que foi colocado quase um espantalho mesmo, defesas fortes, de maneira que a pessoa, ainda mais aquela que tiver mal intencionado ou que o espírito esteja inferior, olha e fica logo assustada, quase como se fosse uma coisa para espantar mesmo. De maneira que se divulga o Apocalipse, cujo nome nada mais é do que revelação, como uma coisa terrível. Na prática, a maioria das pessoas, mesmo as religiosas, cristãs, não leem o Apocalipse. Não se dão trabalho, falam, isso é o Apocalipse, como se fosse o fim dos tempos. Não é esse? Não é esse, de maneira nenhuma. A gente já pode ver aqui, não é isso que se trata. Podemos dizer que é o fim dos maus tempos, mas o fim dos tempos de jeito nenhum. Vamos dizer que, já adiantando um pouco a reflexão, está se dando uma garantia de que uma nova era vai iniciar no planeta dentro de certas condições. Mas como o nosso objetivo aqui é decifrar, tentar entender um pouco mais, considerando todos os aspectos evolutivos e informativos que já temos depois de 2000 anos do advento desse livro sagrado, nós vamos trabalhar com algumas chaves, alguns decodificadores que nós acreditamos que já existem, já estão aí. É apenas o cuidado de ir lá pegar. No nosso caso, nós vamos usar um trabalho realizado por uma pessoa incrível, brilhante, chamada Pietro Ubaldi. É nele que nós vamos buscar a maioria das informações para decodificar este livro sagrado. Mas antes de começar isso, nós vamos primeiro tomar o cuidado de mostrar quem é Pietro Ubaldi, por que nós o escolhemos, em detrimento de uma série de outras pessoas iluminadíssimas, para começar a decifrar o Apocalipse. Bem, primeiro nós vamos ter que nos afastar um pouquinho, isso, tá bom aí, para a gente usar esse lado para começar explicando Pietro Ubaldi, e depois nós vamos mostrar as chaves que ele já nos apresentou, só algumas delas, para a gente iniciar já uma explicação geral do Apocalipse, que já vai ser muito, mas muito útil, principalmente nos momentos que ora estamos vivendo. Acompanhe aí, ó, ao lado, que nós já vamos mostrar. Primeiro, claro, quem foi Pietro Ubaldi? É o cartão de visita. Vamos ver por que a gente se baseou nele. Vocês vão entender logo, logo. Olha só. Vai acompanhando aí. Pietro Ubaldi foi um gênio, filósofo, místico e pensador espiritualista italiano. Nasceu na Úmbria. Úmbria é o mesmo lugar que nasceu Francisco de Assis. Vai acompanhando. Nasceu na Úmbria, na Itália, e desencarnou em 1972 em São Vicente, São Paulo. Olha aí, começa já as pistas. Era de origem rica, gente. Ele era riquíssimo, era um dos mais ricos da região dele. E mesmo assim fez um voto de pobreza em 1927. 24 obras publicadas, inclusive uma das maiores obras, talvez, da literatura, não só religiosa e espiritualista, mas também científica. Na grande síntese, Pietro Ubaldi antecipou a descoberta de novos elementos químicos. Na época só tinham 50 e pouco, hoje tem mais de 100, claro. Mas na época ele antecipou vários elementos químicos por uma lógica espiritual, científica e filosófica. Impressionante. Por isso é até considerado o profeta da ciência. Radicou-se no Brasil em 1951 e tem várias homenagens. Albert Einstein, que é uma carta dele aqui em Brasília, em Monte Carmelo, que é um centro espírita famoso, aqui nas redondezas de Brasília, tem a carta do Albert Einstein, escrita dele para Pietro Ubaldi, Augusto dos Anjos, Ernesto Bozano, Emmanuel, que é o guia do Chico, rigorosíssimo guia do Chico, não tecia elogios para ninguém, né? Para ninguém. Mas para Pietro Ubaldi ele fez questão de falar. Pietro Ubaldi escreve das esferas elevadas de onde ele provém. Olha só. E o Chico Xavier falou mais. Chico Xavier falou: Pietro Ubaldi é um gênio, eu não posso psicografar gênios. Porque depois que ele morreu em 1972, perguntaram, mas por que
o senhor não psicografa Pietro Baldi? E ele explicou, não dá, ele é um gênio. O Chico falando isso. Vamos em frente, vai acompanhando aí. De Pietro Baldi temos mais a falar. Tem um livro que é o Francisco de Assis, do Espírito de Miramês, psicografado por João Nunes Maia. Um livro também que recomendamos, insistimos, leiam. Não importa se você sequer seja espírita, leia. É um livro transformador, pois mostra a história de Francisco de Assis do ponto de vista espiritual, ligando ele a João Evangelista. Fantástico. Mas lá no livro tem uma parte que diz o seguinte, que quando João Evangelista estava na ilha de Patmos recebendo o apocalipse das esferas divinas, tinha uma pessoa do lado dele que chamava-se Pátios, que foi um jovem que João Evangelista curou da lepra. Feita a cura divina, apenas tocou e pelo amor de Deus do Cristo, Pátios foi curado e seguiu João Evangelista para onde ele fosse. Ele foi para Patmos, lá foi Pátios, né? Também para Patmos junto com João Evangelista e presenciou o João Evangelista recebendo o Apocalipse. E este Pátios, depois de algumas reencarnações, encarnou como Pietro Ubaldi. Olha só, quer dizer que aquele que estava do lado de quem recebeu o Apocalipse era exatamente Pietro Ubaldi. Olha só. E depois, Pátios, quer dizer, Pietro Baldi agora, ousou mais. Mas vamos apresentar mais um pouquinho Pietro Baldi, vamos entender mais um pouquinho. João Evangelista, na época, estava com Pátios, reencarnação de Pietro Baldi da época. Depois, João Evangelista foi reencarnar como quem? Francisco de Assis. E como Francisco de Assis, ele foi ser quem? Guia espiritual de Pietro Baldi. Segundo as informações do próprio Chico Xavier para ele, Pietro Baldi, em 1950, na década de 50, o próprio Pietro Baldi confirmou. O guia espiritual de Pietro Baldi era Francisco de Assis, que por sua vez foi o próprio João Evangelista que recebeu o Apocalipse. Olha o nível em que estava. E ao mesmo tempo, havia uma comunicação natural e direta muito frequente entre os dois. Guiado na Terra e o guia nos planos superiores. Eles eram bastante, tanto que Chico Xavier recebeu psicografias de Francisco de Assis falando para Pietro Baldi, dando orientações para ele. Incrível. E foi assim que Pietro Baldi escreveu o livro Profecias, onde ele dá a chave e as explicações essenciais que nós vamos comentar aqui. Ele não diz tudo, mas ele fala, vai por aqui, e nós fomos, usando os meios e os conhecimentos espiritualistas que estão à nossa disposição, mas seguindo basicamente as orientações dele. E é isso que por isso que nós estamos dizendo que Pietro Baldi é a melhor pessoa para nos explicar o Apocalipse, fora dele só o próprio João Evangelista, o Deus, né? O Cristo, que realmente ele estava lá, o guia de Pietro Baldi era o próprio João Evangelista, que viu lá tudo. Então nada melhor, nenhuma referência pode ser melhor do que essa. Até porque se ele tivesse escrito alguma coisa errada nas profecias, ia lá o guia puxar a orelha. E não aconteceu. Todos ficaram silentes, inclusive Chico Xavier, a respeito desse livro, Profecias. Dito isso, vamos agora ver como é que Pietro Baldi comentou. Vamos dar imagens, claro, né? Não vamos ler o livro. Né? O livro a gente vai deixar para o prazer de todos que estão nos acompanhando ler depois. Mas nós vamos pegar as partes que nos interessam para essa primeira introdução, para dar uma visão geral de como é que o livro Apocalipse foi escrito. O problema do João Evangelista talvez tenha sido um dos maiores desafios literários de todos os tempos. Porque João Evangelista, na prática, o que ele estava fazendo?
Ele estava lendo diretamente, vendo diretamente a mente divina. Olha só. A visão do Todo-Poderoso estava chegando a ele. Um ser que essencialmente ele é onipresente. Mas não é só essa onipresença comum que nós estamos acostumados por causa da nossa limitação física. Deus, a mente divina, não é só onipresente no espaço. Ela é onipresente também nos níveis espirituais, que, segundo as informações espiritualistas, tem 7 grandes vibrações ou planos espirituais. 7. E um maior que o outro. O nosso, inclusive, esse físico, é um dos menores dele. Pois Deus, então, a mente divina, é onipresente em todos eles, em todos os cantos. Nós temos aí, só nesse universo conhecido, quase 14 bilhões de anos-luz. Cerca de 3, 4 trilhões de galáxias, cada galáxia com 200, 300, 1 trilhão de estrelas. Deus é onipresente em todas elas. Mas não é só nessa questão que Deus é onipresente, ele é também onipresente no tempo. Ou como Einstein disse, não dá para separar espaço do tempo, é tudo uma coisa só, não é? Então, ele também é onipresente no tempo. Deus é presente no passado, no presente, claro, e também no futuro. Para o Senhor é tudo uma coisa só. E não se preocupem em ficar entendendo, que é difícil mesmo. É natural que a gente não entenda. Até é bom sinal, porque se a pessoa ouvir um negócio desse e dizer que entendeu, é porque não entendeu. É necessário muita reflexão. Até porque existem algumas questões na questão da onipresença temporal. Se é tudo uma coisa só, para Deus tudo já é acontecido num primeiro momento. Ele fala, bom, se o passado, o presente, o futuro é tudo a mesma coisa, por que Deus se deu o trabalho de fazer o Apocalipse ou de fazer profecia se já vai acontecer mesmo? Não é? Então a gente precisa entender bem o que é essa onipresença divina nos tempos, para a gente entender até o próprio Apocalipse. É isso que nós vamos falar agora. Vamos tentar entender melhor como é que Deus tem essa ciência de tudo e presença temporal. Não vai ser a explicação absoluta, claro. Nós vamos dar uma ideia que pode nos alcançar. Nós vamos imaginar numa coisa mais simples, porque como nós estamos falando de onipresença temporal, é uma outra dimensão. Pietro Baldi explica bem. O tempo seria uma dimensão acima da nossa, então a gente não alcança, essa que é a verdade. A mente nossa pode alcançar, mas nossas percepções sensoriais não alcançam, certo? Não alcançam, vamos dizer, ainda. Então, se a gente baixar um nível, ou seja, a gente passar em vez de pensar na quarta dimensão, vamos pensar na nossa dimensão para baixo, porque da terceira dimensão para baixo a gente entende bem. Então, vamos fazer uma situação tridimensional que a gente pode entender melhor essa situação da onipresença temporal divina. E entender melhor até as profecias, inclusive o Apocalipse. Vamos imaginar esse homem. Ele vai ser aqui um homem num plano só. Vamos dizer, está no plano da Terra. Ele não é tridimensional. Ele está andando num plano. Numa trilha num plano. E essa trilha tem outras opções. Tem várias, né? Vamos dar só 2 só para simplificar. Mas tem várias opções nessa trilha. E essa trilha, a pessoa, olha só, isso aí já é um segredo dimensional, inclusive contrapondo um pouco Einstein. Nas nossas informações espirituais não é possível voltar para trás, não. Ou seja, o tempo só corre para frente. Para trás você consegue ver, como acontece com alguns médiuns famosos. Consegue ver para trás, mas mexer no passado, voltar para trás e viver lá, não existe isso. Tá? E nós vamos ver depois, com a evolução da ciência, que isso não é possível. Faz parte da lei de vida. Imagina a bagunça, né? Tem até uns seriados aí falando que a pessoa volta para trás e mexe por tudo. Isso aí. Não é assim que Deus fez o universo. Ele não vai aceitar essa bagunça, claro. Poderia fazer, talvez, mas não é assim que funciona. O fato, até uma base de informação nossa, para trás não dá. Você só olha para trás, mas não vai para trás.
Então, vamos lá. Então, seguindo em frente, ele tem esses caminhos aí, esses dois, no nosso caso simplificado. E nós temos, numa montanha ou no alto, em algum lugar superior, na terceira dimensão, para cima, Deus. Para Deus que está aqui em cima, aí em cima, toda a estrada é visível. Ele vê o homem aqui embaixo, e esse homem aqui embaixo, né, na estrada azul, não vê nada. Esse homem mal vê aí o passo que ele está dando. Ele não consegue ver a estrada toda. Mas para aquele que está na terceira dimensão, toda a estrada é conhecida. E todas as opções são conhecidas. Inclusive aquela que, no nosso caso, claro, vai simbolizar a Nova Jerusalém, a nova era. Então, lá de cima, o Senhor já sabe que por onde é que ele vai depende dele, mas ele vai parar na nova era. Entenderam? Não há um determinismo na profecia. A profecia não determina as coisas, mas sabe as opções que existem nas estradas. Entenderam? E que vai acontecer é a chegada na Nova Jerusalém, na nova era. Obviamente, o caminho mais rápido para nessa estrada do homem, que representa a nossa humanidade, é o caminho reto. Mas ele pode escolher outros caminhos. Concorda? Essa é a opção que eu não tenho, de escolher o seu caminho. Não importa por onde ele for, vai chegar no mesmo lugar. Porém, o caminho reto é apresentado aqui, ó, não é? No Evangelho. O início do Novo Testamento é o Evangelho do Senhor, que dá o caminho reto. Fala, ó, vai por aqui. Foi a primeira apresentação do Senhor, de Deus encarnado no Cristo, chegou e deu, ó, vai por aqui, é o caminho reto. Mas ao fechar a Bíblia, o último aviso dado foi o quê? Olha, se você for pelo caminho que você está tendendo aí, vamos assim dizer, existe uma série de consequências. Está aí o nosso Apocalipse com selos, cálices e trombetas. O homem pode ir por um caminho ou pelo outro. Existe o caminho rápido e prático, muito mais feliz, vamos dizer, sem sofrimento, esse reto aí, e tem o de baixo. É o homem que escolhe. Já podemos adiantar, claro, que o homem está tendendo, né, tem tendido a ir pelo caminho mais tortuoso. E com os avisos, ó, se for por aí, você vai chegar no mesmo lugar, mas olha o que vai acontecer. Aí daí vem o Apocalipse. Indo reto, ótimo, maravilha, tudo certo, mas se ele quiser ir, olha aí, mas nossa, você vai ter que voltar para a estrada de novo, não tem jeito. Essa são as escolhas. E notem também, existe um pequeno detalhe. Aí é que a gente quer explicar. Não há um determinismo. As estradas, elas não são só essas duas. São os caminhos que o homem pode percorrer para chegar no mesmo lugar. Pode ocorrer, como a gente está mostrando aí, que o homem, ele pega para o lado errado, mas logo começa a sentir as dificuldades. E fala, não é por aqui, volte. Ele pode voltar a hora que ele quiser. Até um certo momento, claro. Se ele estiver lá no meio dos cálices, não tem mais jeito. Porque aí não é uma coisa do coração. É a própria pessoa interessada em se livrar das dores que se arrepende. Aí não dá tempo mais. Porém, no começo, que ele vê a coisa começando a esquentar ali no começo dos selos e dar uma mexida ainda, é viável. Olha só. Ele pode pegar um caminho intermediário e voltar logo. Como a gente gosta de dizer e comentar, vamos dar o caso, por exemplo, de Ramsés, que estava com os seus 600 judeus presos lá no Egito, e chegou Moisés, em nome do Senhor, mandou Ramsés, o rei do Egito, libertar o povo judeu. E Ramsés não quis. Aí Deus envia as pragas. Se Ramsés tivesse tido a inteligência de logo na primeira ou segunda praga, quando o rio começou a ficar vermelho, quando começou a sair rã do lago,
dos rios, ele já, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Deixa eu libertar logo esse povo para não cair mais coisa sobre mim. Se ele tivesse entendido esse recado logo nas primeiras pragas, ele não precisava das outras 9 ou das outras 8. Entendeu? Porque o objetivo é a Nova Jerusalém. No caso do Ramsés, era libertar o povo judeu. Assim que ele libertasse, ia acabar as pragas. Então dependeu muito da atitude de Ramsés ir por um caminho ou pelo outro. Ele escolheu logo, vou dizer, o apocalipse dele. E já podemos adiantar que esses 7 ou 10 são usados de forma simbólica. Ou seja, pode ser que com uma ou duas a pessoa se livre daquilo e pegue o caminho certo. Mas também pode sofrer 20, 50. Porque o importante é que ele tem que sair daquele caminho. Então, já vem aí um adianto, né, da conversa, não contem pragas ou não contem cálices nem trombetas. São informações simbólicas. Nós vamos comentar mais à frente. Em outros vídeos a gente vai falar mais. O importante é a mudança da direção. No caso, para a Nova Jerusalém da nossa humanidade. Então, voltando à questão da simbologia e do nosso comentário da onipresença, não existe determinismo, tá? Esse determinismo não existe. Podemos, até um certo ponto, tomar as nossas decisões. No caso, já temos sofrido essas dificuldades pandêmicas, terremoto aqui, algumas guerras ali, são sinais apocalípticos de selos que talvez estejam aparecendo até de forma misericordiosa, segundo algumas informações espiritualistas. Dizem até que era para a gente receber muito mais agora, nessa primeira, vamos dizer, selo da pandemia. Então ainda estamos com chance de desviar como aquele senhor que a gente acabou de mostrar. Começou a esquentar, opa, tira o pé da água quente e pega o caminho para Nova Jerusalém logo. É a nossa chance. Não parece que a gente está querendo fazer isso, porém, a chance está dada. O amor está aí, dando chance para nós. Bom, dito da onipresença, vamos acompanhando aqui. Existem mais alguns aspectos. Havia um desafio a mais também para João. Obviamente, nós falamos apenas de um homem na estrada, mas a coisa não é tão simples assim. João viu tudo acontecendo ao mesmo tempo em vários aspectos. Imagina um mundo evoluindo ao longo de milênios. E não só 2000 anos, foi até mais. João foi até o final realmente que conclui a chegada da Nova Jerusalém, na fase dos homens felizes e ditosos na terra, que ainda vai demorar ainda algum tempo. Pequena pausa explicativa. Vamos falar rapidamente sobre escala de evolução espiritual dos mundos, segundo o Espiritismo. Nós temos o mundo primitivo, em seguida, mundo de provas e expiações, que é esse que nós estamos vivendo agora, passando para o mundo de regeneração próximo, em seguida, mundo de seres felizes e ditosos e, finalmente, mundo divino ou celeste. Nós estamos na transição planetária entre o segundo e o terceiro mundo. Não é só uma transição planetária, mas também uma seleção de seres, onde está se verificando quem tem condições de herdar a Terra, como disse Jesus, passando para o mundo de regeneração, e daí o avanço será fantástico, ou seres que vão precisar, entre nós, voltar para mundos primitivos em outras constelações, para sermos úteis à evolução de seres que ainda estão na idade das cavernas, nesses planetas. Então, João viu muita coisa, e muito complexa. O mundo é complexo, não é? Hoje o mundo é complexo no presente. Imagina o João lá 2000 anos atrás, vendo coisas que ele nunca viu antes e sobre imensos aspectos. Então o que João teve que fazer? Ele teve que falar a mesma coisa, ou melhor, ver o mesmo prisma de ângulos diferentes. Por isso que existem várias formas. Ou seja, João repetiu a história. Vocês vão notar que tem um momento entre os cálices e as trombetas, ou um pouco antes, que até se fala, chegou-se a glória de Deus, mas depois volta tudo de novo. Ou seja, como é que pode voltar tudo de novo? Você acabou de dizer que para todo sempre estará concluída a vitória de Deus.
Ou seja, ele está falando de novo, ele está explicando de um outro ângulo, de um outro aspecto, a mesma coisa. Então o assunto não é que estamos num sobe e desce, até a estrada que nós mostramos parece que está vindo várias coisas ao mesmo tempo. Não é bem isso. Está se mostrando aspectos diferentes de um grande evento complexo e de longo tempo. E havia também aquele desafio que nós comentamos, de ocultar tudo isso para que não houvesse nenhum tipo de abuso das pessoas más, ou malversação, alteração da obra por alguma pessoa mal intencionada. Então precisava ficar oculto. E oculto de maneira que com a inspiração e a evolução do homem não pudesse chegar e ver. Então foi uma obra bem desafiadora, que obviamente foi feita de forma primorosa por João Evangelista, obviamente guiado pelos seres celestes. E sobre as imagens, a gente vai tentar dar uma ideia até geral. É quase intuitivo, dá para perceber, mas nós vamos só mostrar como é que está isso de acordo com o próprio Pietro Baldi, mas a gente já pode até reconhecer que faz muito sentido. Os seres do Apocalipse, que a gente vê e fica até assustado no primeiro momento, você vê mulheres sentadas em bestas escarlates, cavaleiros do Apocalipse, que são seres negativos, já vamos adiantando, dragões, feras saindo do mar, da terra, etc. Todos esses seres são informações, são aspectos figurados do homem nas suas manifestações coletivas animalescas. Nada mais é do que os homens. São homens na sua ganância, no seu materialismo, no seu egoísmo, que são aspectos que parecem para nós evolução, mas do ponto de vista celeste são apenas manifestações do nosso passado animal. No Livro dos Espíritos explica bem que o ser humano é um ser que ainda acabou de sair do reino animal em termos de tempo cósmico. Nós somos ainda muito recentes. Então nós temos ainda conosco uma bagagem animal muito grande. Apesar da inteligência, o animal ainda nos sobrepõe várias vezes. Apesar de ser inteligente, o comportamento é animal. Daí vem as matanças, as violências, as guerras, a ganância, a vontade só de comer e gozar a vida, coisa só da terra, não quer saber do espaço nem dos céus. Isso são comportamentos animais. E o animal é inteligente, mas é animal. Por isso, coletivamente, o alto vê nós, no coletivo, como expressões animalescas. Olha só a coisa interessante, não é? E esses animais, que a gente acaba não entendendo, mas se você for observar como expressão coletiva, faz sentido. E uma outra coisa também embutida. Fala-se muito de espírito-grupo nas informações espiritualistas, ou seja, que os animais não são espíritos indivíduos por causa da sua evolução, mas são espíritos coletivos, espírito-grupo. Vejam que do alto também nós somos vistos como homens, principalmente nas suas manifestações grosseiras de guerra, de violência, de ódio, de ganância, etc., como espíritos-grupo, vamos assim dizer. Espírito-grupos inteligentes. Coletividades más inteligentes, agindo de forma animalesca, nos seus interesses limitados inferiores. Não é interessante? Nós não, eu sou diferente, etc. E não é isso. E outra coisa também. Hoje em dia, enquanto a nova era não chega, nós estamos aí com ódio para lá, ódio para cá, direita, de esquerda, de comunismo, capitalismo, etc. Pietro Baldi já adianta, né? No livro A Profecia e outros livros ele comenta isso também. Que essas coisas que a gente tanto briga, do cristão com o muçulmano, do cristão evangélico com o cristão que é católico, um que é da esquerda, outro que é da direita, etc., são expressões animalescas, são bestas diferentes, animais diferentes brigando entre si. Faz parte da mesma inferioridade. Não há nenhuma diferença em termos de nível espiritual. São apenas expressões diferentes da mesma maldade triste da matéria. Vamos dizer, para traduzir hoje, não passa de briga de facção. Quem não ama já é inferior.
Quem odeia já é inferior. E faz parte de algum desses animais que foram bem simbolizados aí no nosso livro. Mas a gente está adiantando um pouco a história. Nós vamos ter vídeos em que a gente vai comentar muito detalhadamente, vai dar até para identificar em que grupo que a gente está, não é verdade? Então a gente vai andar mais um pouquinho. Existem também outros seres, claro. Você vai ver também anjos, 3 anjos falando sobre o destino da Babilônia, mártires, uma senhora grávida, dando à luz a um ser divino. Tudo isso também são representações coletivas. Tanto do Senhor com a sua falange de anjos, vindo do céu, isso é fácil de ver se a gente olhar por esse lado, seres de luz, seres celestes, expressões divinas, amando do Cristo, amando de Deus, agindo em nome dele sobre a terra, e de forma simbólica, claro. Já vamos adiantar, essa senhora grávida é evidentemente a chegada da mensagem de Deus na terra por meio do Cristo. O Cristo nascendo e depois nascendo os seres que seguem o Cristo, foi perseguido pelo dragão, o dragão são os homens maus, os romanos, os fariseus, os saduceus, e aí por aí vai. Se a gente for olhar a simbologia, vai ver que está tudo lá e faz todo sentido e realmente já até aconteceu. E em parte já continua acontecendo. E temos os seres que somos as pessoas, podemos nos incluir ou não, que da terra clamam e buscam o Senhor, pedem a chegada da nova era, trabalham para ela, sofrem a perseguição dos maus, das feras e das bestas, mas permanecem no Senhor. Olha a atenção que Deus tem para com essas pessoas, que sofrem muito. No caso dos mártires, lembra? Que está mencionado até 2 vezes no Apocalipse. E Deus lá de cima fala, espera, tenha paciência, ainda estou contando o número dos justos. É exatamente isso. Todos esses estão sob a atenção de Deus e sob a desatenção, né, do mundo, ou pior, perseguidos pelo mundo. E com isso, a gente já vai passar rapidamente a nossa apresentação, entendendo bem, nesse conceito geral, o que é a mensagem do Apocalipse. Mas nós vamos agora mais fundo. Comentamos muito do geral. Agora a gente vai pegar o conceito de Pietro Baldi e dar uma olhada na sequência. A sequência até agora nós só passamos à vista, certo? Nós vamos repassar a sequência e vamos dar uma nova visão, que é a chave que o Pietro Baldi dá para a gente, puxa a vida, olha como é que é simples. Depois que a gente vê o resultado, a gente, poxa, mas nada mais simples. Mas até chegar à chave, a gente não vai entender muita coisa não, né? Pelo menos na leitura direta. Já entendemos alguma coisa, mas ainda falta bastante coisa para a gente pegar. Então me acompanha aí, eu vou mostrando aqui, mas vou ampliar a tela para a gente ver melhor. Vocês vão ver que coisa fantástica é essa organização e visão que Pietro Baldi dá do Apocalipse. Acompanha aí. Começaremos com essa tabela, não se preocupe com ela, é para fins didáticos, no final nós vamos entender. A gente tem que começar recapitulando o que a gente viu até agora. Logo vocês vão entender grande parte do mistério que é compreender o Apocalipse. Se a gente lembrar o que a gente acabou de ver, nós temos no primeiro momento as cartas. Elas estão aqui, tá? Vou até ampliar um pouquinho, vamos ampliar um pouquinho para ver melhor. Tá aqui, ó, 7 cartas na sequência. Depois, o que vê depois? Não precisa aguardar não, é só para a gente ir organizando as ideias. Os 7 selos, tá? Nessa sequência. Depois, as trombetas, tá? As 7 trombetas. Vou ampliar um pouquinho para a gente ver melhor. Lembra, ó, as trombetas, tá? A trombeta começaria aqui. Depois da trombeta veio o que mesmo? Isso. Vieram os prodígios, tá? Olha aqui, ó, é quase uma serpente, ó, indo, voltando.
vieram os prodígios, depois as taças, a besta e a prostituta, a queda da Babilônia, o cavaleiro branco e as duas bestas, os 1000 anos do dragão, depois outra batalha final, e aqui a Nova Jerusalém, e a determinação, a garantia de que o Cristo vem. Se a gente ampliar esse quadro, para a gente ter uma vista mais geral, a gente vai vir numa... não vai, não vem, não vai e vem, tá? Desse jeito aqui. Concordo? Porém, por que a gente separou esses quadros? Esse aqui é a chave que Pietro Baldi nos mostrou. Se nós enchermos esse quadro aqui com as informações corretas, elas vão nos dar praticamente a pista do que está acontecendo. Veja, essa primeira aqui é chamada uma primeira parte, aviso aos grandes povos. Toda essa parte que vem com selos, trombetas, taças, prostitutas, etc., ela é chamada de fase ações. Sendo uma primeira fase, ações dos homens e as súplicas do bem. E a segunda fase, a resposta, a reação de Deus e os louvores ao Senhor. Temos também uma combinação das duas fases, muito clara no homem do cavalo branco batalhando com as duas bestas, e também aquela do dragão, 1000 anos do dragão e as duas batalhas finais. E ao final, essa aqui é a mais fácil, terceira parte, a nova era estabelecida no planeta. Nesse zoom aqui não dá para ver direito, mas vejam bem que vai, não vem, vai e vem. Se a gente for ver, tem sentido. Principalmente quando a gente fizer as correlações que Pietro Baldi nos comentou. Nós vamos apenas dar uma visão didática melhor. Vamos ver as relações que vai provar que existe tudo a ver, que realmente João estava tentando repetir de várias formas a mesma coisa. Vamos ver as relações? Está aqui as relações, vamos dar uma ampliada? As relações do primeiro aviso não precisa, é evidente, mas aqui, olha, já Pietro Baldi já vê correlações, tá? Estamos passando pelos selos logo no começo, lembram? Essas relações, elas não são tão fáceis, a não ser essa daqui dos mártires, ó, quinto selo, quarto prodígio, mas nós vamos, nos próximos vídeos, explicar direitinho essa correlação, vocês vão ver que faz muito sentido. Mas logo em seguida, quando aparece o sétimo selo, já há uma correlação direta com os 7 anjos e as 7 taças. A primeira trombeta sob fogo e terra, lembra? Olha o que acontece na primeira taça, exatamente fogo sobre terra. Essa aqui é a prova de que realmente João estava falando da mesma coisa. Segunda trombeta, olha aqui, fogo sobre o mar, exatamente, ó. Fogo sobre os rios e fontes, também de novo. As taças e as trombetas é a chave para provar que toda a história, toda a saga do Apocalipse é uma repetição por vários ângulos da mesma coisa. Olha aqui, ó, trombeta de novo, taça, sol, fala de sol também, aí batalha com batalha, dores e feridas, e assim vai. Há correlação em todos eles. Sexta trombeta e sexta taça, mesma coisa, guerra entre os rios Tigre e Eufrates. E sétima trombeta com sétima taça, idênticos, terremotos e granizos. Existe também uma correlação entre a queda da Babilônia no prodígio, com a queda da Babilônia aqui, ó, tá vendo? Primeira queda da Babilônia no quinto prodígio, aqui se repete. As lamentações da Babilônia e a vitória do céu praticamente está correlacionado, né? E essas relações nós vamos mostrar depois.
Nesta parte do Cavaleiro Branco nós vemos relação clara com o dragão. Essa parte a gente entende como uma síntese de tudo que está aqui, tanto da parte das bestas, como do Cavaleiro Branco. Repetindo, nós vamos mostrar isso nos outros vídeos, essa relação das bestas e dos dragões, etc. Vai ficar fácil de ver. Mas de uma forma geral a gente vai já conseguir visualizar que o homem vai começar e os céus vai terminar. E vai terminar de um tal jeito que no final quem vai ganhar será os céus. Está aqui. Está aí essa explicação claríssima graças às chaves que foram apresentadas. Fantástico, não é? Vamos chegar um pouquinho mais para o centro? Isso. Agora sim. Fantástico, fantástico. Já viram que com essas chaves, essas, vamos dizer, orientações, a gente já pegou muita coisa. Se a gente for analisar e refletir sobre o que já foi apresentado do Apocalipse, a gente já... Bom, vou adiantar já o filme um pouquinho. Antes dos outros filmes que nós vamos mostrar, dos outros vídeos, nós vamos estar preparando para vocês, aí logo em breve vai chegar, sobre os detalhes de cada um dos eventos, que a gente já tem bastante coisa. Mas só para adiantar, notem que começam os avisos lá da igreja e no final tem a Nova Jerusalém, certo? Não é? Então, quer dizer o seguinte, podemos ir pelo caminho que for, vamos chegar lá, é o que está na estrada. Isso já é uma boa notícia. E a chegada dos selos, ou dessas dificuldades, não é necessariamente uma coisa ruim. Isso quer dizer, talvez, se a gente for meditar, que estamos chegando perto das grandes mudanças que antecedem a Nova Jerusalém, ou a Nova Era, ou o mundo de regeneração. Melhor dizendo, para quem puder ler espiritualmente a obra, o Apocalipse é uma obra alvissareira, é um certificado de garantia de que o Evangelho do Cristo vai chegar para a humanidade. Que ele vai sentar praça na terra e não vai sair mais. Olha que glória! Então, como já adiantamos, não é fim dos tempos coisíssima nenhuma. É a garantia de que estamos chegando no fim dos maus tempos e os bons tempos estão chegando. Então, irmãos e irmãs, agradecendo pela atenção até agora, aguardem que estamos fazendo os vídeos, os próximos, onde nós vamos detalhar imagens e eventos do Apocalipse e muito mais coisas, principalmente para a época que estamos vivendo. Nós vamos concluir algumas coisas juntos sobre o que está acontecendo, o que deverá acontecer de imediato, logo iminente aí para todos nós. Que a paz do Senhor esteja com todos e até a próxima. Assista ao próximo vídeo, entendendo números, símbolos e estruturas do livro sagrado.